A nave de transporte rompeu as nuvens de Vorotho Prime e Helena Vasquez pressionou o rosto contra a janela como uma criança vendo neve pela primeira vez. Abaixo dela estendia-se a Academia Militar Galáctica, um enorme complexo de torres prateadas e campos de treinamento que cobria uma área maior do que a maioria das cidades da Terra, milhares de seres de dezenas de mundos treinados aqui. Eles vieram como recrutas inexperientes e partiram como oficiais da Frota de Defesa Galáctica. Helena estava prestes a se tornar a primeira humana a passar por aqueles portões. Ela não era impressionante para os padrões galácticos. Com 1,65 m de altura, ela mal alcançava o peito da maioria das espécies. Sua pele morena e cabelos escuros não eram dignos de nota. Ela não tinha garras, nem placas blindadas, nem armas naturais de qualquer tipo. Quando a porta do transporte se abriu e ela pisou na plataforma de pouso, vários cadetes alienígenas se viraram para olhar para ela com expressões que variavam da curiosidade à descrença aberta. Um cadete maravilhoso, com seu corpo azul cristalino captando a luz, inclinou-se em direção ao seu companheiro. Esse é o humano? Achei que seriam maiores. Helena ouviu o cometa, mas não disse nada. Ela aprendeu durante os meses de preparação que a maioria das espécies galácticas esperava que os humanos fossem algo mais do que pareciam. As histórias que se espalharam desde o primeiro contato pintaram a humanidade como sobreviventes de um mundo mortal. Descendentes dos predadores Apex, seres que abriram caminho até os semianos através de uma luta sem fim. A realidade de uma mulher pequena, de pele macia e sorriso educado parecia decepcionar a todos. Ela pegou sua única bolsa e seguiu as placas em direção ao centro de registro. A arquitetura da academia foi projetada para intimidar. Os tetos se estendiam a uma altura impossível. Os corredores eram largos o suficiente para abrigar espécies 3 vezes maiores que o seu tamanho. Cada superfície brilhava com eficiência fria. Helena absorveu tudo com atenção silenciosa. Observando saídas e caminhos por hábito, o processo de registro demorou 3 horas. Ela foi escaneada, medida, testada e documentada. Um médico passou 20 minutos examinando-a, obviamente confuso, pedindo-lhe que repetisse informações básicas sobre a biologia humana. Sim, ela realmente precisava dormir todos os dias. Não, ela não poderia regenerar membros perdidos. Sim, sua espécie sentia dor por todo o corpo. O oficial fez anotações com uma expressão que sugeria que ele estava documentando um equipamento particularmente frágil. Finalmente, ela recebeu sua missão, treinando a Coorte 7, Quartel Bloco 9. Instrutor Sênior Krelvax, o cadete que lhe entregou a documentação fez uma pausa. Você foi designado para o instrutor Krelvax? Isso é um problema? O cadete, um crin com escamas cor de ferrugem, olhou para ela por um longo momento. Ele chamou o desjuntor. Em 40 anos de serviço, ele nunca deixou de quebrar um cadete no primeiro ciclo de treinamento. Aqueles que ele quebra tornam-se os melhores oficiais da frota ou deixam a academia e nunca mais voltam. Helena assentiu lentamente. Obrigado por me contar. Não estou dizendo para você assustar você. Estou lhe contando porque você deve se preparar. Krelvax acredita que o medo é a base da eficácia do combate. Ele encontra aquilo que cada cadete mais teme e os força a enfrentá-lo até que dominem ou quebrem. Para a maioria das espécies, esta é uma quantidade conhecida. Nossos medos estão documentados. Nossos pontos de ruptura são compreendidos. O Crin fez uma pausa. Para humanos, quase não há dados. Você é muito novo na sociedade galáctica. Ele verá você como uma oportunidade. Uma oportunidade para quê? Para aprender como os humanos quebram. Helena agradeceu ao cadete novamente e seguiu para o quartel Bloco 9. O quarto que lhe foi designado era pequeno, mas funcional, projetado para espécies que precisavam dormir. Ela largou a bolsa, sentou-se na beira da cama estreita. E permitiu-se exatos 5 minutos para sentir o peso do que havia carregado. Ela estava sozinha. Ela foi a primeira. Tudo o que ela fez aqui moldaria a forma como a galáxia via toda a sua espécie nas gerações futuras. Se ela falhar, os humanos talvez nunca mais tenham outra chance na academia. Se ela conseguisse, abriria portas pelas quais seu pessoal vinha trabalhando desde o primeiro contato.
Os 5 minutos terminaram. Helena se levantou, ajeitou o uniforme e foi procurar seu companheiro. A coorte de treinamento 7 consistiu de 12 cadetes de 8 espécies diferentes. Eles estavam reunidos em uma sala comunal quando Helena chegou, e a conversa parou quando ela entrou. Ela reconheceu algumas espécies de seus estudos. O velhinho cadete da plataforma de pouso estava lá. Junto com o Crin que a avisou sobre Creovax, havia um enorme Tornian coberto por placas de armadura natural, um Etrone esbelto com 4 olhos e pele translúcida, e vários outros que ela precisaria de tempo para identificar. Eles olharam para ela. Ela olhou para trás. Eu sou Helena Vasquez, ela disse. Humano, Terra, estou ansioso para treinar com você. O silêncio se estendeu. Então o Torniano soltou um som estrondoso que poderia ter sido uma risada. Um humano, dizia. Achei as histórias exageradas. Você é ainda menor do que eu esperava. Eu entendo muito isso. Eu sou Gorota. Eu era o menor da minha embreagem. O mais fraco. Vim para a academia porque ninguém acreditava que eu conseguiria sobreviver. Se eu me formar, voltarei para casa com uma honra que ninguém pode tirar de mim. O Tornia inclinou a cabeça enorme. Por que você está aqui, pequeno humano? Helena considerou a pergunta, porque alguém tinha que ser o primeiro antes que alguém pudesse responder. A porta do outro lado da sala se abriu. Todos os cadetes presentes se endireitaram instintivamente quando o instrutor sênior Creovax entrou. Ele era enorme. Mesmo entre as grandes espécies que Helena encontrou, Creovax se destacou. Ele era torniano como Gorota, mas maior, mais velho e coberto de cicatrizes que indicavam décadas de combate e treinamento. Seus olhos percorreram a sala com uma avaliação fria, parando brevemente em cada cadete antes de prosseguir. Quando seu olhar alcançou Helena, ele parou. Por um longo momento, ele simplesmente olhou para ela. Helena sustentou seu olhar sem vacilar, embora seu coração batesse mais rápido. Então, Creovax disse finalmente. O humano, sim, instrutor sênior, aproximou-se. O chão parecia tremer ligeiramente a cada passo. Ele parou bem na frente dela, perto o suficiente para que ela tivesse que esticar o pescoço para trás para encontrar seus olhos. Treinei cadetes de 37 espécies diferentes, disse ele. Eu sei o que torna cada um deles forte. Eu sei o que os torna fracos. Eu sei exatamente como encontrar o medo que vive dentro deles e arrastá-lo para a luz. Ele se inclinou, seu rosto cheio de cicatrizes preenchendo sua visão. Mas os humanos são novos. Seus medos não estão documentados. Seus pontos de ruptura são desconhecidos. Isso é inaceitável. Helena não disse nada. Você vai me ajudar a corrigir esse problema, continuou Creovax. Quando terminar com você, saberei exatamente como quebrar um humano. Esse conhecimento será agregado aos arquivos da academia. Os futuros cadetes humanos se beneficiarão com minha pesquisa. A voz dele ficou mais baixa, ou você desaparecerá no primeiro ciclo e sua espécie será marcada como inadequada para o serviço militar. Qualquer resultado é aceitável para mim. Ele se endireitou e se dirigiu a toda a sala. Amanhã você inicia sua primeira avaliação. As câmaras do medo. Cada um de vocês entrará em uma simulação personalizada para explorar os terrores evolutivos mais profundos de sua espécie. Você enfrentará o que mais teme. Aqueles que quebrarem terão uma chance de se recuperar e tentar novamente. Aqueles que quebrarem 2 vezes serão removidos do meu grupo. Os cadetes permaneceram em rígido silêncio. Helena pôde ver vários deles tremendo. Sugiro que vocês passem esta noite se preparando. Creovax disse, pense no que te assusta. Aceite que amanhã você experimentará isso plenamente. A única questão é se você emergirá mais forte ou arrasado. Ele se virou e caminhou em direção à porta. Pouco antes de sair, ele fez uma pausa e olhou para Helena. Humano, a que horas você deve se apresentar amanhã? Helena encontrou seus olhos. Qualquer horário que você precisar. Instrutor sênior. Algo brilhou em seu rosto. Pode ter sido surpreendente acender. Pode ter sido antecipação. Ah, 600.
Não se atrase. Ele foi embora. A sala permaneceu em silêncio por um longo momento. Ele realmente não gosta de você, disse o Krim calmamente. Helena balançou a cabeça. Não, ele ainda não me conhece. Isso é diferente. Ela olhou para seus colegas cadetes, vendo medo em seus olhos, a tensão em seus corpos. Alguém já comeu? Acho que penso melhor com comida. As perguntas parecem quebrar um pouco da tensão. Alguns cadetes riram nervosamente. Gaurav fez aquele som estrondoso novamente. A humana quer comida antes de enfrentar o rompedor, disse ele. Acho que estou começando a gostar de você, Helena Vasquez. Eles foram encontrar o refeitório juntos. 12 cadetes de 8 mundos, nenhum deles sabendo que o amanhã traria. Helena comeu sua refeição lentamente, memorizando o layout da academia, observando quais cadetes pareciam propensos a se tornarem aliados e quais seriam rivais, e abaixo de tudo, na parte tranquila de sua mente onde ela guardava as coisas que ela não mostrava aos outros. Ela se perguntou o que Kralvax encontraria quando fosse procurar seus medos. Ela tinha tantos para escolher. As câmaras do medo estavam localizadas no nível mais profundo da academia, muito abaixo da superfície de Vorothal Prime. Helena e seu grupo desceram de elevador por quase 10 minutos, descendo através de camadas de rocha e metal reforçado. Ninguém falou. O ar ficava mais frio à medida que se aprofundavam. O complexo da câmara era um longo corredor ladeado por portas idênticas. Cada porta levava a uma sala de simulação privada, onde os cadetes enfrentariam seus pesadelos personalizados. A equipe médica esperava em postos ao longo das muralhas, pronta para intervir se os sinais vitais de um cadete se tornassem críticos. Foi ao mesmo tempo reconfortante e assustador saber que as pessoas já tinham precisado dessa intervenção antes. Kralvax estava esperando por eles no final do corredor. Ele ficou com os braços cruzados sobre o peito enorme, observando-os se aproximarem com fria satisfação. Vocês entrarão nas câmaras em ordem alfabética por designação de espécie, anunciou ele. A simulação será executada até que você a conclua ou interrompa. A ruptura é definida como colapso psicológico completo, perda de pensamento coerente, incapacidade de continuar funcionando, seus olhos varreram-nos. A maioria dos cadetes descansa em 2 horas. O recorde atual de resistência é de horas e 17 minutos, detido por um Tornian que mais tarde se tornou almirante da frota. Não espero que nenhum de vocês se aproxime desse recorde. O primeiro cadete foi chamado, um drete chamado Sala, cuja espécie lembrava insetos altos com asas delicadas. Ela caminhou em direção ao quarto designado com a cabeça erguida, mas Alana podia ver suas asas tremendo. A porta se fechou atrás dela, todos esperaram. 40 minutos depois, Sala apareceu. Ela tremia tanto que a equipe médica teve que apoiá-la. Suas asas estavam dobradas contra suas costas e ela emitia pequenos estalidos que Alana aprendeu que significavam angústia em sua espécie. Mas ela era coerente, não havia quebrado. Um por um, os cadetes entraram em seus aposentos. O atroni durou 1 hora antes de desabar. Uma espécie chamada Gorvan feita aos 90 minutos. Gorotra entrou em sua câmara com um rugido desafiador e saiu 3 horas depois, sangrando no local onde havia arranhado suas próprias placas de armadura, mas ainda de pé. O Krim cadete, cujo nome era Tarete, enfrentou uma simulação envolvendo organismos parasitas. Alana podia ouvir gritos através das paredes supostamente à prova de som. Tarete saiu depois de 2 horas, pálido e com os olhos vazios, mas intacto. Por fim, foi a vez de Alana. Kravax caminhou com ela até o quarto designado. Eu me preparei extensivamente para você, humano. Pesquisei em todos os bancos de dados que pude acessar em busca de informações sobre os medos de sua espécie, escuridão, predadores, altura, afogamento, incêndio, espaços confinados, perda de controle, isolamento, morte de entes queridos. Ele parou na porta. Estarei assistindo o tempo todo. Cada reação será documentada. Cada fraqueza será catalogada. Alana assentiu. Eu entendo, instrutor sênior. Você tem alguma dúvida? Ela pensou sobre isso.
Haverá uma pausa para beber água? Cravax olhou para ela por um longo momento. Então ele abriu a porta. Digitar. A câmara estava completamente escura quando a porta se fechou atrás dela. Alana ficou imóvel, deixando seus olhos se ajustarem, embora soubesse que não havia nada para ver. A escuridão era absoluta, do tipo que pressionava seus olhos e fazia você duvidar se eles estavam abertos. Ela esperou. O primeiro medo veio como um som, um rosnado em algum lugar na escuridão. Baixa e faminta, sua frequência cardíaca aumentou automaticamente, seu corpo respondendo a milhões de anos de evolução que associavam aquele som ao perigo. Ela se virou para ele, acompanhando o movimento apenas pelo som. O predador atacou por trás. A simulação foi incrivelmente realista. Ela sentiu o impacto, sentiu garras arranhando suas costas, sentiu uma dor que seu cérebro interpretou como real, embora nenhum dano físico estivesse ocorrendo. Ela caiu, rolou e levantou-se agachada defensivamente. A escuridão tornava impossível ver o que a perseguia. Mais rosnados, múltiplos predadores agora circulando. Alana se forçou a respirar lentamente. Ela não conseguia vê-los, então ouvia, rastreava seus movimentos pelos sons que emitiam. Quando alguém atacava, ela se movia no último momento, deixando passar ao invés de tentar lutar contra algo que ela não conseguia perceber. A simulação evoluiu. O fogo irrompeu ao seu redor, transformando a escuridão em uma luz ofuscante. Os predadores fugiram, mas agora ela estava cercada por chamas que se aproximavam a cada segundo que passava. Calor pressionado contra sua pele. A fumaça encheu seus pulmões. Ela se abaixou, onde o ar era mais limpo, e procurou um caminho através do fogo. Sempre houve um caminho. A simulação tinha que ter regras, o que significava que tinha soluções. Ela encontrou uma brecha e correu por ela, com as roupas soltando fumaça e a pele ardendo. Do outro lado, o chão desapareceu. Ela estava na beira de um enorme penhasco, olhando para a escuridão sem fim. O fogo se aproximou mais atrás dela. Alana olhou para a queda. Ela olhou para o fogo. Ela pulou. A queda durou para sempre. O vento passou gritando por ela. Seu estômago subiu até a garganta. Cada instinto gritava que ela iria morrer, que deveria ter ficado com o fogo. Que isso foi um erro. Ela bateu na água, água fria que se fechou sobre sua cabeça e a puxou para baixo. Ela não sabia dizer qual era o caminho para cima. Seus pulmões queimaram. Seu corpo exigia que ela respirasse, embora não houvesse nada além de água ao seu redor. Ela parou de lutar, deixou-se ficar mole, sentiu para que lado seu corpo naturalmente queria subir. Então ela nadou naquela direção. Ela veio à superfície e ofegou por ar. Um momento depois, as paredes começaram a se fechar. A simulação mudou novamente. Ela não estava mais na água, mas em uma pequena caixa, grande o suficiente para conter seu corpo. As paredes pressionavam-na por todos os lados. O teto baixou lentamente, centímetro por centímetro. Ela ficaria arrasada. Não houve fuga. Alana controlou sua respiração. Contei seus batimentos cardíacos. As paredes tocavam seus ombros, seus quadris. O teto pressionou o topo de sua cabeça. Ela esperou. As paredes pararam de se mover. Ela não estava morta. Esta foi uma simulação. O objetivo era fazê-la quebrar, não matá-la de fato. Enquanto ela permanecesse funcional, a simulação continuaria. Enquanto ela continuasse pensando, respirando, recusando-se a desmaiar, ela sobreviveria. A caixa desapareceu. Ela estava em uma sala familiar. O quarto de sua infância na Terra. Sua mãe sentou-se na cama, olhando para ela com olhos tristes. Helena, disse a mãe, estou muito decepcionada com você. Isto era diferente. Este não era um medo primordial. Isso foi pessoal. Helena sentiu algo torcer em seu peito. Você nos deixou. Sua mãe continuou. Você foi tão longe. E agora você vai falhar. Todos saberão. Todos verão que você não foi bom o suficiente.
Os olhos de Helena queimaram. Isso não é real, não é? Tudo que você teme é real. Isso é o que você carrega dentro de você. O medo de que você não seja suficiente. Que você nunca foi. Mais figuras apareceram. Dela pai. Sua irmã. Amigos do passado dela. Professores e mentores. Eles a cercaram. E suas vozes se misturaram num coro de decepção e rejeição. Você nunca foi especial. Você estava simplesmente desesperado. Você realmente achou que poderia representar toda a humanidade? Você. Eles vão mandar você para casa em desgraça. Teremos que fingir que não te conhecemos. Helena caiu de joelhos. Lágrimas escorreram pelo seu rosto. Ela queria que isso parasse. Ela queria cobrir os ouvidos, se encolher e desaparecer. Mas ela não quebrou. Ela se ajoelhou ali, chorando. Cercada pelas vozes de todos que ela sempre quis deixar orgulhosos. E ela suportou. As lágrimas eram reais. A dor era real. Mas ela não perdeu a capacidade de pensar. Ela não se tornou incoerente. Ela não parou de funcionar. Fora da câmara, Krelvak observava os monitores com crescente descrença. Os indicadores de estresse humano eram extremos. Sua resposta emocional estava fora da escala. Por todas as medidas, ela deveria ter quebrado horas atrás. Mas ela continuou. Ele intensificou a simulação, acrescentou mais elementos, combinou medos que deveriam ser avassaladores. O humano experimentou todos eles. Ela gritou. Ela chorou. Ela implorou para que isso parasse. E então ela parou de implorar. Perto da marca do antebraço, algo mudou. Os sinais vitais do humano começaram a se estabilizar enquanto a simulação se intensificava. Suas respostas emocionais tornaram-se mais controladas. Ela parou de simplesmente reagir e começou a analisar. Quando o fogo apareceu, ela imediatamente mapeou rotas de fuga. Quando os predadores circulavam, ela identificava posições defensáveis. Quando as paredes se fecharam, ela calculou a taxa de compressão e estimou quanto tempo ainda tinha antes do perigo real. Ela estava se adaptando. Outros instrutores se reuniram para assistir. Isto foi sem precedentes. Um cadete não deveria se adaptar à câmara do medo. Eles deveriam quebrar ou sobreviver. O humano estava fazendo algo completamente diferente. Na marca das 5 horas, Krelvak tomou uma decisão. Ele iria além dos parâmetros padrão. Ele tinha autorização especial para o humano e pretendia usá-lo. A simulação tornou-se algo que nunca havia sido testado em nenhum cadete antes. Vários medos se acumularam simultaneamente. O feedback da dor aumentou até os limites máximos legais. Duração estendida além de qualquer sessão anterior. Helena experimentou tudo isso. E ainda assim, ela não quebrou. Às 6 horas, Krelvak encerrou a simulação. Ele não teve escolha. O corpo humano estava se aproximando dos limites físicos, embora sua mente permanecesse funcional. Ele não arriscaria danos permanentes à propriedade da academia. A porta da câmara se abriu. Helena saiu com as pernas instáveis. Seu rosto estava manchado de lágrimas. Suas mãos tremiam. Ela parecia ter envelhecido 10 anos em 6 horas, mas ficou em posição de sentido e encarou Krelvak diretamente. Eu passei, instrutor sênior. Krelvak olhou para ela por um longo momento. Ao redor deles, outros instrutores trocaram olhares. A equipe médica estava pronta para intervir. As semanas seguintes à primeira sessão de Helena na Câmara do Medo se tornaram algo que ninguém na academia havia experimentado antes. Krelvak solicitou dispensa especial do comandante para continuar estudando o cadete humano. Seu pedido foi atendido sem hesitação. A liderança da academia estava tão curiosa quanto ele. Helena se tornou objeto de pesquisa não oficial, mantendo suas funções regulares de cadete. Ela frequentou as mesmas aulas que seu grupo. Ela participou do mesmo treinamento físico. Ela comia no mesmo refeitório e dormia no mesmo quartel, mas várias vezes por semana.
Ela receberia uma intimação para se apresentar às câmaras do medo para sessões adicionais. Sua coorte assistiu isso acontecer com uma mistura de preocupação e fascínio. Ele está tentando destruir você, disse Tarit uma noite. O KRYN tornou-se uma espécie de amigo de Helena nas últimas semanas. Nenhum cadete jamais foi submetido a tantas sessões de câmara. Ele está procurando seu ponto de ruptura. Helena encolheu os ombros. Ela estava cansada. Ela estava sempre cansada agora. As sessões ela deixou esgotada de uma forma que o sono não poderia reparar totalmente, mas ela se recusou a demonstrar fraqueza. Deixe-o olhar. Por que você não solicita uma transferência? Outras coortes aceitariam você. Outros instrutores seriam menos obsessivos porque isso provaria que ele estava certo. Helena olhou para a amiga com olhos exaustos. Ele acha que os humanos são frágeis, que quebramos facilmente. Se eu fugir, isso se tornará o registro oficial. O primeiro humano da academia fugiu de um instrutor difícil. Essa não pode ser a história. Gorot, que estava ouvindo por perto, emitiu um som estrondoso de concordância. O pequeno humano tem espírito torniano. Eu respeito isso. Eu não quero respeito, disse Helena. Quero sobreviver o tempo suficiente para me formar. Então o próximo humano que vier aqui terá um caminho mais fácil. Ela não mencionou a outra coisa, aquilo que notara durante as sessões. Cada vez que entrava na Câmara do Medo, ela se entendia um pouco melhor. Cada medo que ela enfrentou lhe ensinou algo sobre quem ela era e o que era capaz de suportar. Foi uma educação brutal, mas mesmo assim foi educação. Cravax estava tentando quebrá-la. Em vez disso, ele a estava tornando mais forte. O próprio instrutor estava vivenciando algo que nunca havia sentido antes, a obsessão. Ele passava as noites revisando as filmagens das sessões de Helena, analisando cada reação, cada resposta fisiológica. Ele consultou bancos de dados por toda a galáxia para obter informações sobre a psicologia humana, o que encontrou o perturbou. Os humanos têm se exposto ao medo artificial há milhares de anos. Chamavam-lhes histórias de terror, contos de fantasmas, entretenimentos assustadores. Eles criaram indústrias inteiras dedicadas a ficarem com medo. Casas assombradas, desportos perigosos, filmes concebidos para desencadear respostas terroristas, procuravam o medo como recreação. Isso não fazia sentido para Cravax. O medo era um sistema de alerta. Existia para manter os organismos vivos. Nenhuma espécie racional desencadearia deliberadamente as suas próprias respostas de medo para entretenimento e, no entanto, os humanos faziam exatamente isso, regular e entusiasticamente. Ele começou a suspeitar que a psicologia humana funcionava. Ele estudou princípios fundamentalmente diferentes de todas as outras espécies. O medo, para eles, não era simplesmente algo a ser superado ou evitado. Era algo que eles aprenderam a usar. A próxima sessão que ele projetou foi a mais sofisticada até então. Ele combinou elementos de todos os testes anteriores, colocando medos em cima de medos, criando cenários que deveriam ser impossíveis de navegar. Ele fixou a duração em 12 horas, o máximo permitido por sua autorização especial. Allen chegou às 6 horas. Como sempre, ela parecia cansada, mas determinada. Cravax explicou os parâmetros da sessão, observando o rosto dela em busca de qualquer sinal do pânico que esperava ver. 12 horas. Ela repetiu. Isso é muito tempo. Sim, esta será a sua avaliação final. Passe isso e não terei mais motivos para continuar testando você. Allen anotou lentamente. E se eu falhar, terei os dados necessários sobre os pontos de ruptura humanos. Seu sacrifício beneficiará futuros cadetes de sua espécie. Ela considerou isso por um momento. Eu tenho uma pergunta, instrutor sênior, quando eu concluir esta sessão. Você reconhecerá que os humanos são adequados para o serviço militar? Não só eu. Todos os humanos. Cravax a estudou. Ela estava barganhando, negociando, mesmo agora. Enfrentando 12 horas de tortura psicológica. Ela estava pensando em seu povo e não em si mesma. Conclua a sessão sem quebrar, disse ele,
e farei essa recomendação pessoalmente. Allen estendeu a mão num gesto humano de concordância. Depois de um momento, Kravax aceitou. Seu aperto era firme, apesar do leve tremor que ele sentia sob sua pele. Então vamos começar. Ela disse que os funcionários seniores da academia se reuniram na sala de observação. A notícia se espalhou sobre os testes incomuns do cadete humano. E todos queriam ver como terminava. As telas mostravam vários ângulos da câmara. Os monitores exibiam os sinais vitais de Helena. Tampa do equipamento de gravação guardou tudo para os arquivos. Helena entrou na câmara. A porta selou atrás dela. A sessão começou. A primeira hora foi familiar. Escuridão, predadores, fogo, água, espaços confinados. Helena superou cada medo com a eficiência que desenvolveu ao longo de semanas de prática. Sua frequência cardíaca aumentou, seus hormônios do estresse dispararam, mas ela permaneceu funcional. A segunda hora introduziu novos elementos, medos sociais, humilhação pública, fracasso diante de multidões. O rosto de Helena ficou vermelho de vergonha, mas ela continuou se movendo. A terceira hora trouxe ameaças físicas, uma dor simulada que parecia completamente real, lesões que seu cérebro interpretou como genuínas. Helena gritou, mas não parou de pensar. Horas até 6 combinaram tudo. Medos sobrepostos que exigiam respostas simultâneas. Helena teve que escapar de predadores enquanto navegava no fogo, enquanto controlava a claustrofobia. Enquanto processava as vozes de entes queridos desapontados, ela chorou. Ela sangrou no local onde mordeu o próprio lábio, mas não quebrou. Na sala de observação, os observadores ficaram em silêncio. Alguns pararam de fingir ser profissionais e estavam simplesmente olhando para as telas. Com total espanto, como ela estava fazendo isso? Um instrutor sussurrou. Kravax não respondeu. Ele estava concentrado, inteiramente nos monitores, observando o momento em que o humano finalmente entraria em colapso. R7. R8. O corpo de Helena estava atingindo seus limites. Ela não tinha comido nem bebido nada. Seus músculos estavam falhando. Sua mente estava nebulosa de exaustão, mas ela continuou. Então, na 8ª hora, algo mudou. Helena parou de apenas sobreviver aos medos. Ela parou de tratá-los como obstáculos para navegar. Em vez disso, ela começou a estudá-los, analisá-los, desmontá-los. Quando uma nova ameaça apareceu, ela não reagiu simplesmente. Ela observou. Ela notou os padrões. Ela previu o que viria a seguir e se posicionou de acordo. Ela estava tratando a Câmara do Medo como um quebra-cabeça, como um jogo. Kravax inclinou-se para a frente. O que ela está fazendo na tela? Helena encurralou um dos predadores simulados. Em vez de fugir dela, ela estava examinando-a, testando suas respostas, aprendendo como a simulação a programara para se comportar. Então ela sorriu. Não foi um sorriso feliz. Era o sorriso de quem encontrou a solução para um problema que o atormentava. O sorriso de um predador que finalmente entendeu sua presa. Nas horas restantes, Helena não sobreviveu simplesmente à Câmara do Medo. Ela procurou por isso. Ela identificou os algoritmos que geraram ameaças e explorou seus pontos fracos. Ela encontrou os limites da simulação e pressionou-se contra eles. Ela deixou de ser vítima de seus medos e se tornou algo completamente diferente. As filmagens daquelas horas finais seriam posteriormente classificadas nos níveis mais altos. Não porque Helena falhou, mas por causa do que ela demonstrou. Um ser humano, exausto, além da conta, com medo indescritível, de alguma forma encontrou uma maneira de aproveitar o desafio de enfrentar seus próprios pesadelos. No R12, a simulação terminou. Helena ficou no centro da câmara agora vazia, balançando, mas ainda de pé, ainda consciente, ainda coerente. A porta se abriu. Kravax entrou sozinho. Por um longo momento, eles simplesmente se entreolharam. O enorme instrutor torniano e o pequeno cadete humano, que acabará de realizar algo sem precedentes na história da academia. Você não quebrou, disse Kravax. Não, instrutor sênior.
Você deveria ter feito isso. Cada medição diz que você deveria ter feito isso. Suas respostas de medo foram genuínas. Sua dor era real. Por todos os padrões que conheço, você deveria ter desmaiado horas atrás. Helena balançou ligeiramente. Posso sentar? Kravak gesticulou permissão. Helena sentou-se pesadamente no chão, suas pernas finalmente cedendo. Preciso entender, disse Kravak. Ele se abaixou ao nível dela, aproximando seu rosto cheio de cicatrizes do dela. O que são os humanos? Como você fez isso? Helena olhou para ele com olhos exaustos. Acho que precisamos conversar, instrutor sênior. Diretor. De verdade, mas primeiro preciso de água, e possivelmente de comida, e definitivamente de dormir. Kravak estudou-a por mais um momento. Então ele fez algo que não fazia em 40 anos de serviço. Ele ajudou um cadete a se levantar, descansar, disse ele, se recuperar, e depois conversaremos. Eu tenho muitas perguntas. Helena apoiou-se nele brevemente em busca de apoio. Tenho algumas respostas, mas acho que você não vai gostar delas. Ela estava certa sobre isso. Mas nenhum deles sabia ainda quanto as respostas mudariam tudo. 3 dias após a sessão de 12 horas, Helena recebeu uma intimação. Desta vez não para as câmaras do medo, mas para o escritório particular de Kravak. Ela chegou limpa, descansada e curiosa para saber o que aconteceria a seguir. O escritório era esparso, uma mesa feita de metal escuro, alguns displays mostrando estatísticas de treinamento, uma única janela com vista para o campo de treinamento da academia. Kravak estava sentado atrás da mesa, seu corpo enorme mal cabendo na cadeira reforçada. Sente-se, ele disse. Helena sentou-se. Passei 3 dias revisando as filmagens de suas sessões. Kravak começou. Consultei especialistas em psicologia de 7 espécies diferentes. Pesquisei em todos os bancos de dados que posso acessar para obter explicações. Ele fez uma pausa. Eu ainda não entendo que você, Helena, considerou sua resposta cuidadosamente. Posso falar livremente, instrutor sênior? É por isso que você está aqui. Você tem tentado me ensinar o medo, disse Helena. Mas você não pode ensinar um humano a temer. Já sabemos como. Sempre soubemos. O medo não é a nossa fraqueza. É a coisa mais antiga que temos. O SI de Kravak está estreitado. Explique, Helena se inclinou para a frente. Os humanos evoluíram como predadores persistentes em um mundo que tentava nos matar constantemente. Não tínhamos garras, nem armadura, nem veneno. Não poderíamos fugir das coisas que nos caçavam. Não podíamos dominar as coisas que precisávamos comer. Então desenvolvemos outra coisa, a resistência. Não apenas resistência física, embora a tenhamos também. Resistência psicológica. Ela se levantou e foi até a janela. Olhando para os campos de treinamento abaixo, nossos ancestrais não sobreviveram evitando o medo. Eles sobreviveram aprendendo a funcionar mesmo com medo. Um humano que congelou ao enfrentar um predador morreu. Um humano que pudesse pensar através do seu medo, planejar através do seu medo, agir através do seu medo, sobreviver para ter filhos. Ao longo de 100.000 anos, criamos a capacidade de coexistir com o terror. Kravak processou isso. Você está dizendo que o medo não prejudica a função humana. Não, o medo prejudica absolutamente a função humana. Nós experimentamos isso plenamente. Nossos corações disparam. Nossas mãos tremem. Nossas mentes gritam para que corramos. Helena se virou para encará-lo. Mas aprendemos a ignorar isso, a continuar pensando mesmo quando cada instinto nos diz para parar. O medo para nós não é um ponto de ruptura. É um ponto de partida. É o lugar onde começamos a realmente pensar. O instrutor ficou em silêncio por um longo momento. Nas horas finais da sua sessão, você parou de fugir dos medos. Você começou a estudá-los, a caçá-los. Eu vi você sorrir. Sim, por quê? Helena voltou ao seu lugar. Porque finalmente entendi o que meu medo estava me dizendo.
Não estava dizendo que você morreria. Estava dizendo para prestar atenção. Isto é importante. Descubra isso. Meus ancestrais sentiram o mesmo medo quando enfrentaram animais que poderiam matá-los. Eles usaram isso para aprimorar seu foco, analisar ameaças e encontrar soluções. Fiz a mesma coisa em seu quarto. Krelvak recostou-se na cadeira. O metal gemeu sob seu peso. Isso explica muito sobre a história humana. A sua espécie fez repetidamente coisas que deveriam ser impossíveis. Sobreviveu a condições que deveriam ter matado você. Consegui vitórias que deveriam ter sido derrotas. Temos um ditado, disse Helena. Os humanos estão no seu melhor quando as coisas estão no seu pior. Quando não há esperança, encontramos esperança. Quando não há caminho a seguir, nós traçamos um. Não porque não tenhamos medo. Porque ter medo é onde vivemos. Sentimos-nos confortáveis ali de uma forma que outras espécies não conseguem compreender. Confortável com o medo. Krelvak falou a palavra é como se estivesse testando-os. Isto é profundamente perturbador. Eu sei. Você também me contou outra coisa. A voz do instrutor ficou mais baixa. Você me disse que toda a minha metodologia para treinar humanos é inútil. O condicionamento baseado no medo não funcionará na sua espécie. Na verdade, pode torná-lo mais forte. Helena assentiu. Acredito que isso esteja correto. Então, como os humanos deveriam ser treinados? Não sei. Eu sou apenas um cadete. Ela fez uma pausa. Mas sei que o meu povo se torna a melhor versão de si mesmo quando temos algo para proteger. Dê a um humano algo para amar. Algo para defender. E caminharemos através do fogo para preservá-lo. Esse é o cerne do que somos. Não sobreviventes do medo. Protetores apesar do medo. Krelvak ficou com essa informação por muito tempo. Helena esperou. Finalmente, ele falou. Sou instrutor há 40 anos. Treinei milhares de cadetes. Achei que entendia como as mentes funcionam sob pressão. Como os seres quebram e como resistem. Ele encontrou os olhos dela. Você me mostrou que não sei nada sobre sua espécie. E se eu não sei nada sobre você, então ninguém mais na galáxia sabe. Isso é um problema? É uma preocupação significativa. Ele se levantou e caminhou até a janela. As táticas de guerra psicológica utilizadas pela Frota de Defesa Galáctica baseiam-se em princípios universais de resposta ao medo. Campanhas terroristas. Estratégias de intimidação. Quebrar o moral do inimigo através de pressão psicológica cuidadosamente aplicada. Se os humanos são imunes a esses métodos, ele parou. Helena entendeu o que ele não estava dizendo. Você está se perguntando o que aconteceria se os humanos se tornassem inimigos em vez de aliados. Sim, não posso falar pela minha espécie, mas posso dizer-lhe no que acredito. Ela se levantou e se juntou a ele na janela. Os humanos não querem ser seus inimigos. Passamos toda a nossa existência lutando pela sobrevivência. Agora que encontramos outros na galáxia, queremos pertencer. Para construirmos algo juntos, preferimos proteger do que destruir. Palavras bonitas, mas a história de todas as espécies mostra que as intenções mudam. Aliados tornam-se inimigos. A paz se torna guerra. Então vamos garantir que isso nunca aconteça. Helena olhou para ele. Treine mais humanos. Vamos provar a nós mesmos. Mostremos o que podemos fazer quando trabalhamos ao lado de outras espécies em vez de contra elas. Acho que você descobrirá que os humanos com algo em que acreditar são os aliados mais leais. Você poderia pedir. Kravax ficou quieto por um momento. Então ele fez um som que poderia ter sido uma risada. Você está negociando comigo novamente. Usando lógica e emoção juntas. Apelando tanto para minhas preocupações profissionais quanto para meus instintos pessoais. Está funcionando? Talvez ele tenha se virado da janela. Farei a recomendação que prometi. Os humanos são adequados para o serviço militar, mas acrescentarei uma nota pessoal ao meu relatório.
Recomendarei que os humanos nunca sejam colocados em posições onde possam tornar-se adversários da aliança. O risco é muito grande. Helena assentiu. Isso parece justo. Mais uma coisa. Kravax foi até sua mesa e pegou um chip de dados. Contém todas as filmagens de suas sessões. Cada teste. A cada hora. Foi classificado ao mais alto nível por ordem do comandante. Classificado. Por que pelo que você nos mostrou nas horas finais da sua última sessão? Você não apenas sobreviveu ao medo. Você dominou isso. Você transformou isso em uma ferramenta. E quando você sorriu, ele fez uma pausa. Quando você sorriu, você nos mostrou que um humano dominado pelo terror não é uma vítima. Eles são um predador que finalmente encontra uma presa digna. Helena sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Eu não pensei dessa maneira. Não, você não faria isso. É natural para você. Mas para todos que acompanham aquela filmagem, foi profundamente perturbador. Foi tomada a decisão de enterrar a gravação em vez de arriscar o que poderia acontecer. Se tornasse amplamente conhecido, o que poderia acontecer? Kravax largou o chip. Temer. Pânico. Uma galáxia cheia de espécies que de repente percebe que os humanos macios, pequenos e frágeis que eles têm patrocinado são algo completamente diferente. Algo que eles não têm defesas ganho. Ele olhou para ela com uma expressão que ela não conseguia ler. Você é o primeiro humano nesta academia. Você não será o último. Mas os outros que vierem depois de você não enfrentarão o que você enfrentou. Eles serão treinados de acordo com métodos desenvolvidos especificamente para a sua espécie. E as filmagens das suas sessões permanecerão enterradas para sempre. Helena pensou sobre isso. Eu entendo. E você? Estou lhe dizendo que o que você realizou aqui será apagado. Não existirá nenhum registro do que você fez. Você não receberá nenhum reconhecimento. Não vim aqui para ser reconhecido. Vim aqui para abrir uma porta. Se a porta estiver aberta agora, isso é suficiente. Kravax a estudou por um longo momento. Você é um ser notável, Helena Vasquez. Comecei esse processo tentando encontrar seu ponto de ruptura. Em vez disso, encontrei algo que não esperava. O que? Respeito. Ele estendeu a mão enorme no gesto humano que ela lhe mostrará semanas atrás. Você ganhou algo que poucos cadetes receberam de mim. Minha genuína admiração. Helena pegou sua mão. A diferença de tamanho era quase cômica, mas o gesto era sincero. O que acontece agora? Ela perguntou. Agora você retorna ao seu grupo. Você completa seu treinamento. Você se forma como oficial da Frota de Defesa Galáctica. Ele fez uma pausa. E então, se não me engano, você será recrutado para funções que exigem alguém que possa atuar em situações. Isso quebraria qualquer outra pessoa. Isso parece solitário, talvez. Mas também parece exatamente o tipo de desafio em que um humano prosperaria. Ele soltou a mão dela. O Smith, cadete. Acredito que você tenha treinamento para concluir. Helena se virou em direção à porta. Pouco antes de sair, ela olhou para trás. Obrigado, instrutor sênior, por me incentivar, por me fazer enfrentar o que eu temia. Você está me agradecendo por tentar quebrar você. Estou lhe agradecendo por provar que não poderia. Ela sorriu. E havia algo naquele sorriso que o lembrou da filmagem que haviam enterrado. Esse conhecimento vale mais do que você imagina. Ela foi embora. Kravax ficou sozinho em seu escritório, pensando em tudo o que aprenderá. Então ele sentou-se à sua mesa e começou a redigir uma mensagem. Não para o comandante. Para a inteligência galáctica. Havia pessoas que precisavam saber o que ele havia descoberto. E havia uma cadete que em breve receberia uma oferta que poderia achar interessante. 1 ano se passou desde que Helena Vasquez se tornou a primeira humana a se formar na Academia Militar Galáctica. Segundo registros oficiais, ela havia desmaiado durante o primeiro ciclo de treinamento por inadequação psicológica. Ela havia retornado à Terra em desgraça.
Outra experiência fracassada na integração humana com a sociedade galáctica. Os registros oficiais, é claro, eram mentiras. Helena estava na janela de observação de uma pequena estação, orbitando um gigante gasoso nos limites do espaço civilizado. Atrás dela, representantes da inteligência galáctica esperavam com expressões pacientes que não combinavam com a tensão em seus corpos. Você entende os parâmetros da missão? Perguntou o manipulador sênior, um veluz cuja forma cristalina tremeluzia com um nervosismo mal contido. Eu os entendo. O alvo é uma instalação operada pelo coletivo de mentes quebradas. Eles são especializados em guerra psicológica e tortura. Eles quebram prisioneiros para obter informações e depois vendem o que resta ao lance mais alto. Nossos agentes não conseguiram se infiltrar neles 7 vezes. A pressão psicológica é simplesmente grande para qualquer espécie que enviamos. Helena continuou olhando para as cores rodopiantes do gigante gasoso. E você acha que posso ter sucesso onde outros falharam? Achamos que você é nossa melhor opção. Kef se aproximou, baixando a voz, embora a sala fosse segura. As filmagens de suas sessões na academia foram confidenciais, mas aqueles de nós que precisávamos saber foram mostrados trechos selecionados. Entendemos que o que você é capaz de suportar, o que eu sou capaz de suportar e o que estou disposto a suportar são coisas diferentes. Sim. É por isso que não estamos ordenando você. Estamos perguntando. Kef fez uma pausa. Você iria entrar sozinho. Cobertura profunda, a janela de extração seria extremamente estreita. Se você perder, não podemos ajudá-lo. Quero finalmente sair da janela de visualização. E se eu tiver sucesso, você terá salvado dezenas de prisioneiros de um destino pior que a morte. Você terá reunido informações que poderão paralisar as operações do coletivo por anos. E você terá provado, mais uma vez, que os humanos podem fazer coisas que outras espécies não podem. Ela ficou quieta por um momento. Então ela sorriu, e Kef sentiu um arrepio percorrer sua matriz cristalina. Esse sorriso estava na filmagem confidencial, o sorriso de alguém que encontrou desafio onde outros só encontraram terror. Vou precisar de mídia de entretenimento da Terra, disse Helena. Livros, filmes, jogos, algo para ocupar minha mente nas partes difíceis. Cass piscou. Mídia de entretenimento, por uma infiltração secreta em uma instalação de tortura psicológica. Sim, meu pessoal tem treinado para situações como essa. Desde que aprendemos a contar histórias sobre incêndios, simplesmente não sabíamos disso na época. Helena passou por eles em direção à porta. Prepare o pacote da missão. Partirei dentro de uma semana. Do outro lado da galáxia, em Vorotho Prime. Krovax estava diante de um pequeno grupo de cadetes em um centro de treinamento seguro. Estes não eram estudantes regulares da academia. Era uma seleção criteriosa de 12 espécies diferentes, escolhidas para um programa que não existia oficialmente. Vocês foram selecionados para treinamento especializado, disse-lhes Krovax. O que vou lhe ensinar vai contra tudo o que lhe ensinaram sobre o medo. Você aprenderá a funcionar dentro dele, e não apesar dele. Você aprenderá a usá-lo como combustível, em vez de vê-lo como um obstáculo. Um jovem torniano levantou a mão. Instrutor sênior. Parece o que dizem que os agentes humanos fazem. Mas não somos humanos. Não, você não é. É por isso que este treinamento será difícil de maneiras que você nem imagina. Os humanos desenvolvem essas capacidades ao longo de 100.000 anos de evolução. Você tentará aprendê-los em 2 anos. Krovax fez uma pausa. Alguns de vocês irão falhar. Alguns de vocês podem ficar permanentemente danificados. Mas aqueles que tiverem sucesso se tornarão algo novo. Algo que a galáxia nunca viu. Por que você está nos ensinando isso? Outro cadete perguntou se os humanos já conseguem fazer isso naturalmente. Por que treinar outras espécies? Krovax pensou em Helena Vasquez. Sobre a filmagem que havia sido enterrada. Sobre os relatórios que cruzaram sua mesa vindos da inteligência galáctica. Documentos codificados que descrevem missões impossíveis concluídas por agentes humanos. Que funcionou em condições que enlouqueceram todas as outras espécies.
Porque os humanos são poucos. Ele disse finalmente. E a galáxia é grande. Sempre haverá mais pesadelos do que humanos para enfrentá-los. Precisamos de outros que possam andar nas trevas e não se perder. Ele não mencionou o outro motivo. Aquela que o mantinha acordado algumas noites. A galáxia acolheu os humanos como aliados. Mas eram aliados com uma capacidade que nenhuma outra espécie possuía. Se esse equilíbrio alguma vez mudasse. Se os humanos algum dia decidissem usar sua resiliência contra a aliança e não a favor dela. Precisava haver outros que pudessem enfrentá-los em igualdade de condições. Não que ele desconfiasse dos humanos. Ele conheceu Helena. Ele tinha visto o desejo genuíno de proteger, de construir, de pertencer que ardia nela. Mas 40 anos como instrutor lhe ensinaram que as intenções mudam. E os sábios preparados para todas as possibilidades. Os cadetes saíram para iniciar sua primeira sessão. Krelvak observou-os partir. Esperando que eles nunca tivessem que usar o que ele lhes ensinou contra a espécie. Isso o inspirou. No limite do espaço conhecido, o transporte de Helena caiu mais rápido que a viagem leve. No topo ficava a instalação operada pelo Coletivo de Minas Quebradas. Uma estação projetada para despir tudo o que constitui um ser. Deixando apenas informações brutas para serem extraídas e vendidas. Helena revisou sua identidade falsa uma última vez. Ela era uma contrabandista capturada transportando mercadorias ilegais. Ela o conhecimento não resistiria a uma investigação profunda. Mas ela não pretendia ficar lá por tempo suficiente para que isso importasse. Entre. Localize os prisioneiros. Transmita as coordenadas para a equipe de extração. Sair. Simples. Exceto pela parte em que ela teria que suportar tudo o que o coletivo fizesse aos novos rivais. Sem revelar sua verdadeira natureza. A estação cresceu na janela de visualização. Helena sentiu a familiar aceleração de seu coração. O leve tremor em suas mãos. Temer. Seu antigo companheiro. A amiga que caminhava ao lado de sua espécie desde antes de serem humanos. Olá novamente. Ela sussurrou. Ela pensou em seus ancestrais. Aqueles que enfrentaram predadores com nada além de paus e determinação. Aqueles que cruzaram oceanos em barcos de madeira. Sem saber se encontrariam terras do outro lado. Aqueles que olharam para as estrelas e decidiram. Contra toda a razão. Que eles encontrariam uma maneira de alcançá-los. Esses ancestrais estavam com medo. Cada um deles. Mas eles fizeram o que precisava ser feito de qualquer maneira. Porque foi isso que os humanos fizeram. Eles sentiram um medo. Reconheci. E então usou isso para aprimorar seu foco. E roubar sua determinação. O transporte atracou. Helena se levantou. Endireitou as roupas gastas de contrabandista. E preparado para entrar no pesadelo. Ela ainda estava sorrindo. Atrás dela. Protege em um compartimento escondido. Uma pequena unidade de dados continha milhares de nossos entretenimentos. Terrestres. Filmes de terror. Romances de suspense. Jogos de sobrevivência. A sabedoria coletada de uma espécie que passou toda a sua existência. Aprendendo a enfrentar o que os assustava e a sair mais fortes. O coletivo de mentes quebradas pensava que entendia o medo. Eles pensaram que poderiam usá-lo para destruir qualquer um. Eles nunca conheceram um humano. E quando Helena Vasqui saiu de suas instalações 3 semanas depois, conduzindo 17 prisioneiros resgatados ao ponto de extração, eles entenderam algo que Kravax aprendeu da maneira mais difícil. O medo não era a fraqueza da humanidade. Era o amigo mais antigo deles. E eles aprenderam, há muito tempo, como fazer com que isso funcionasse para eles. A academia enterrou as imagens do que Helena poderia fazer. Mas eles não podiam enterrar a verdade. Os humanos não tinham medo do medo. Eles eram seus mestres.